Opa, tudo bem com você? Como é que você tá? Como é que tá a sua manhã, a sua tarde? Não sei qual horário que você tá me ouvindo. Hoje eu queria dividir com vocês algo que mudou a minha vida pra sempre, assim. Sabe, é um acontecimento que existia um Patrick antes disso e existe um Patrick depois disso que precisa sempre se recordar, né, pra ser uma pessoa melhor. Eu era uma pessoa muito fechada antes da minha conversão e eu não sei se você se encontra nesse momento ou já passou por isso, de não confiar muito nas pessoas, de ter medo de ser profundo nos seus relacionamentos. E eu não sei de onde vem isso, mas a gente acaba se decepcionando, né? As pessoas acabam nos ferindo e a gente se fecha. Eu acredito que eu já tenha falado pra você que no meu ensino médio eu fui convidado ali por 3 garotas da minha sala a começar a pregar o evangelho nos intervalos da escola e eu não tinha ali nenhum estudo teológico, né? Meus pais não são pastores, naquela época eu nem frequentava a igreja, então foi uma oportunidade e tanto assim, eu senti realmente que Deus me usou a cada vez que eu iria pregar ali, abrir a minha boca, abrir a Bíblia, eu sabia que era o Espírito Santo falando porque na minha capacidade eu era totalmente incapaz de fazer aquilo, eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu não sou expansivo como as meninas eram, mas Deus me usava ali e, cara, me transformei em uma pessoa cada dia melhor e cada vez mais eu me recordo disso e tento buscar essa transformação pra dentro de mim. Mas o foco do podcast de hoje não é isso, é uma reflexão sobre quanto custa te amar. Não foi em vão que eu contei pra vocês essa história do meu ensino médio, porque ali na minha sala tinha uma garota extremamente especial, ela era muito feliz assim, e cara, não tinha como você não ficar feliz ao lado dela, sempre com um sorriso muito bonito, aberto de orelha a orelha. E a minha interpretação ali era de que ela era uma pessoa muito bem resolvida. E nunca cheguei a ter uma conversa muito profunda, né? A gente fazia umas zoeiras, ela sentava perto de mim, eu ficava escutando as gargalhadas, então era alguém que eu gostava de ter perto. Mas não foi alguém que eu me aprofundei. Eu me recordo exatamente numa sexta-feira de ver ela entrando na sala, extremamente feliz, extremamente alegre, e na segunda-feira receber a notícia que ela tinha tirado a própria vida. Aquilo foi algo tão chocante pra mim, tão impactante, que foi impossível continuar sendo a mesma pessoa. O primeiro pensamento foi me culpar, porque eu não falei de Jesus pra ela, porque eu não me aprofundei mais nesse relacionamento, porque eu não me perguntei, será que se eu tivesse tido alguma conversa especial com ela na sexta-feira, algo poderia ter sido diferente? E depois é claro que a gente entende que isso não é culpa nossa, né? E que a gente precisa tirar uma lição, tirar algo de bom desse acontecimento tão ruim. E o aprendizado que eu tive foi de ser mais atento. A gente não pode julgar as pessoas pelaquilo que elas nos mostram, né? E se colocar no centro de todas as coisas, pensando, poxa, só eu estou passando por uma dificuldade, só eu preciso ser amado, só eu preciso ser escutado. Ninguém me ouve, ninguém me ajuda e, portanto, eu não vou ouvir e nem ajudar a ninguém. Eu vou me fechar no meu próprio mundinho e ninguém vai ser capaz de conhecer a mim mais profundamente. Isso é extremamente tóxico e eu acredito que se você caminhar para esse caminho, você vai sucumbir numa depressão profunda, porque o ser humano ele foi feito para ter contato com as pessoas. E é claro que existem pessoas que nós nos conectamos mais profundamente e existem outras que, infelizmente, elas não vão te dar uma abertura para você ter este contato mais profundo, mas sobre todas as coisas, o meu aprendizado e a minha reflexão a respeito do que aconteceu é que independente da abertura que alguém me der, eu vou valorizar essa vida. Eu vou te amar, porque eu preciso te enxergar como Jesus te enxerga. Se a gente for ler lá, né, o livro de João, capítulo 13, versículo 34 ou 35, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, muitas vezes, a gente tem uma vontade muito grande, né, de sair falando diversos versículos para as pessoas, mas eu acho que existe algo tão bonito em você deixar claro que você valoriza aquela pessoa. Infelizmente, na nossa cultura, isso pode parecer bajulação ou puxar saco de alguém, então não faça isso de forma exagerada. Mas quando alguém fizer algo que realmente seja importante, né, que você fique impressionado ou que seja valioso e você percebeu ali que ninguém notou, note aquilo, fale sobre as qualidades das pessoas. Deus tem sido tão generoso comigo e Ele tem me mostrado que, independente de qual pessoa eu tenho contato, Ele tem aberto os meus olhos para que eu possa ver o melhor de cada uma das pessoas. E isso é tão bonito porque cada um de nós carrega uma história muito complexa. Eu sou extremamente curioso para saber a história das pessoas, o motivo pelo qual elas estão no emprego que elas escolheram estar, o motivo pelo qual elas moram no lugar que elas moram, o motivo
motivo pelo qual elas sonham com aquilo que elas sonham. É muito interessante você ver e isso me dá um gás, me dá uma vida, me dá vontade de continuar fazendo aquilo que eu tenho que fazer, a minha missão aqui na Terra. Em Romanos, capítulo 12, versículo 10 diz: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. E olha como é forte isso, né? Quem de nós hoje em dia tem essa preocupação em demonstrar o nosso carinho, o nosso afeto pelas pessoas? A gente tem medo, né, de ser mal interpretado, mas cara, melhor ser mal interpretado amando alguém do que ser mal interpretado porque você odiou alguém, porque você fala mal de alguém, porque você é uma pessoa amarga. E amar as pessoas abre tantas portas na sua vida. Eu percebi que como a gente vive em sociedade, não dá pra saber tudo. Sempre tem alguma experiência que você ainda não sabe. E cara, isso é absurdo. Eu venho fazendo lives com mais constância, né? E às vezes pessoas de todo lugar do Brasil vêm conversar comigo e falam expressões e coisas que são extremamente distantes da minha cultura e da minha realidade. Olha como isso é valioso, sabe? Olha como isso é rico, é a riqueza de conhecer pessoas diferentes, de valorizar a história de cada uma delas. E eu falo tudo isso pra vocês não porque eu alcancei esse amor maravilhoso. Eu falo isso porque nesses últimos momentos, assim, nesses últimos meses da minha vida, eu me fechei além da conta. E eu sinto que eu passei um pouco do ponto e acabei deixando de amar as pessoas. E focando muito nas minhas dificuldades, focando muito na minha realidade, naquilo que eu queria pra mim. E não que seja errado, né, focarmos nos nossos objetivos, mas o caminho fica muito difícil quando você decide percorrer tudo sozinho. E recentemente eu decidi romper com toda essa mania boba, né, de me afastar das pessoas e fui muito bem recebido por Deus, porque Ele é generoso em colocar as pessoas certas no nosso caminho quando a gente ora e pede para que Ele nos direcione. E eu clamei e pedi a Deus, eu quero voltar a amar as pessoas. Eu quero voltar a ter inocência, ao brilho nos olhos, a olhar para cada um das pessoas que está na minha volta hoje e entender o motivo do porquê elas estão ali, o que elas têm para me ensinar. Aprender com elas, né? Porque nós fazemos parte disso. Não somos intrusos na vida das pessoas, nós fazemos parte da vida delas. E não adianta, você pode achar que você é invisível, mas você desempenha um papel ali naquela vida. Então faça a diferença, porque Deus nos ama. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Então olha, como você pode levar esse valor para a vida das pessoas que não sabem que são filhos de Deus. E ser filho de Deus não é só um título, é uma segurança, uma certeza de salvação, um alívio na alma para aqueles que estão buscando desesperadamente paz. Tem aqueles vídeos no YouTube, né? Suma por 6 meses e volte irreconhecível. Poderia até ser mesmo o título aqui desse podcast, mas eu acho que eu vou permanecer deixando como quanto custa te amar. Talvez você tenha curiosidade para saber qual é o seu valor, mas a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4 diz: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. A gente vive numa cultura onde precisamos, né, a todo momento mostrar que somos valiosos. Mas se cada um de nós fazer esse exercício de valorizar o outro, uma hora essa conta volta para você. Focar somente nos seus próprios interesses faz com que o seu mundo fique muito fechado. Quando você começa a ajudar as outras pessoas, o seu mundo se expande e as oportunidades acabam se abrindo. Então não tenha medo de amar, não. Leve uma mensagem de esperança. Que seja ao menos aquela de Jeremias 29:11, que diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Quantos aí estão vagando, sem planejamento, né? Não sabem muito bem o que estão fazendo aqui nesse mundo, estão destruindo a sua vida porque, na verdade, se sentem destruídos por dentro. E olha, você tem algo tão valioso para levar para as pessoas. Então, o incentivo de hoje, a reflexão de hoje é isso. Não permita que o seu coração seja rancoroso. Clame a Deus. Peça para que você possa amar as pessoas de verdade. Eu tenho observado que as pessoas que eu mais admiro hoje em dia são tão generosas em amar os outros. Isso é muito bom. Eu quero me tornar essa pessoa. Eu quero a cada dia poder acordar e falar: como eu posso amar essa pessoa hoje, né? Não são todos que são fáceis de amar. A grande maioria é um pouquinho difícil, né, de lidar, mas são esses que mais precisam de amor. Então vamos demonstrar aquilo que a gente recebeu de graça. E custou caro, custou uma vida, custou a vida de Jesus, para que hoje você fosse amado e diante disso, que a gente faça valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. E eu desejo para você um dia excelente, que ele seja incrível assim como você é. Muito obrigado por esse tempo aqui que você passou me escutando. É realmente muito valioso para mim, de verdade. Que Deus te abençoe. Até semana que vem. Valeu, falou.